Salve, salve! Vamos agora a uma das partes mais artísticas da nossa disciplina. Você quer evitar no seu público a morte pelo PowerPoint, ou seja, esse terrível fenômeno que faz toda uma plateia adormecer ou até mesmo tentar se suicidar durante uma palestra. Para evitar isso, eu quero te apresentar técnicas que tornam slides mais eficientes. E tem um princípio magno nessa história de construção de slides. A imagem direta, igualzinho o Buda fez com o Mahakāshyapa no Sermão do Lótus, né? Para poder fazer um bom slide, é preciso que cada slide traga pelo menos uma imagem direta muito eficiente. E é importante que cada slide contenha apenas uma ideia. Não faça slides poluídos, cheios de informação. Pense que você tem que fazer para cada slide apenas uma ideia. Aquele é o foco do slide. Aquela ideia tem que ser a principal imagem direta que você transmite no slide. Para poder ver isso na prática, vamos brincar de oftalmo, né? Sabe quando a gente vai fazer consulta para ver grau de miopia, de astigmatismo, e o oftalmo fica perguntando, melhora ou piora? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Primeiro ponto, será que o contraste do slide é importante? Dá uma olhada nesse slide daqui. Você acha que o contraste de cores está funcionando bem nele? Se eu fizer uma mudança, melhora ou piora? Melhora, né, com certeza. Então preste atenção ao contraste. Tem que ser muito fácil para as pessoas que estão assistindo a sua palestra, poder ler o texto do seu slide e entender direito, né, as figuras e as tabelas. Será então que você pode usar imagens de fundo na hora de fazer um slide? Dá uma olhada nesse slide daqui. Olha, eu coloquei no fundo um panda vermelho. Você consegue imaginar alguma coisa mais fofa do que um panda vermelho? E biólogo tem essa mania, né, de botar um monte de animal e planta bonitinho nas apresentações. Mas se eu colocar esse panda, por mais fofo que ele seja, como fundo do slide, você consegue ler o texto? Melhora ou piora? Melhora muito, né? Então, olha, você pode até colocar imagens bonitas. Na verdade, você deve colocar imagens bonitas nos seus slides, mas não coloca como fundo, porque é muito difícil cuidar do contraste quando você faz isso. Será que é melhor investir em texto ou imagem nos slides? Eu tenho certeza que durante a carreira de vocês, vocês já devem ter visto alguma coisa como isso, né? Um slide cheio de texto. A teatrófica estudada, lávalas, colêmbolos, besouros, opiniões, aranhas, blá blá blá. Nossa, é muito chato quando numa palestra você tem um slide assim com um parágrafo inteiro, quase que um livro inteiro copiado no slide. Melhora ou piora? Melhora muito, né? A mesma ideia que eu estava tentando passar ali sobre uma teatrófica, se eu passar na forma de um diagrama, né, de um grafo aqui no caso, fica muito mais fácil de explicar. Então, via de regra, prefira imagens do que texto nas suas apresentações orais, nas suas palestras. Mas será que eu posso usar qualquer imagem? Basta trocar meu texto por imagem e tá tranquilo? Nossa, e hoje em dia, né, que é muito fácil, todo mundo carrega uma câmera fotográfica no bolso o tempo todo, muita gente pensa, ah, eu não preciso da ajuda de fotógrafos, eu mesmo posso tirar as fotos. Imagina se numa palestra eu boto essa foto daqui. Eu estou conseguindo passar alguma mensagem com essa foto? Será que realmente eu não preciso de um fotógrafo? Ou de fotos boas, pelo menos? Sabe de nada, inocente. Será que eu não poderia usar alguma imagem melhor para passar a minha mensagem? Melhora ou piora? Ah, melhora muito, né? Agora eu vejo que eu estou falando de caju nessa palestra. Então, se você quiser ilustrar alguma entidade do mundo real, seja um organismo, um ambiente, um fenômeno, o que for, use boas imagens. Não adianta trocar texto por imagem se você usar imagens muito ruins. A imagem tem que ter um bom enquadramento nela, tem que ter um tema claro, bem definido, tem que ter boa resolução, boa latitude de cores, a melhor imagem que você puder usar. A imagem, afinal de contas, uma foto é uma imagem direta, né? E, na hora de usar imagens, fuja dos GIFs animados. Eles são uma praga das palestras, são horrorosos. Se você coloca um GIF animado na sua apresentação, você pode ter certeza que as pessoas não vão prestar atenção em mais nada a não ser naquele pôneizinho pulando ali no seu slide. Se eu quiser usar gráficos, né, para mostrar relações entre variáveis, que tipo de gráfico eu devo usar?
Aí você deve pensar com muita calma, não só em princípios estatísticos, em premissas estatísticas, mas também em premissas artísticas. Por exemplo, imagine que eu quero contar uma história sobre a relação entre a presença dos alunos nas aulas de uma disciplina e a nota que eles tiraram no final dessa disciplina. Aí eu boto um eixo X com os meus alunos e eu boto a porcentagem de presença nas aulas e a nota que cada aluno tirou. Nossa, não fica. Tudo bem, eu até vejo ali mais ou menos que tem uma relação entre uma coisa e outra. Mas não existe um tipo de gráfico muito mais eficiente em mostrar relações entre variáveis? Melhora ou piora? Melhora muito, né? Se eu quero mostrar a relação entre duas variáveis contínuas, é muito melhor usar um diagrama de dispersão do que um diagrama de linha, porque aí fica claro se essas variáveis têm relação entre si ou não. Então, para cada caso, pense muito bem com quais variáveis você está lidando, que tipo de relação você espera entre elas e que tipo de gráfico vai mostrar melhor essa relação. Escolha com cuidado, pensando não só na estatística, mas também na estética. É muito importante num gráfico você não colocar informação demais nele. Você coloca só o que é necessário para entender aquilo dali. Por exemplo, não acrescentaria nada nessa história se eu colocasse esse gráfico aqui em 3D. Só ficaria mais poluído, mais difícil de entender. E eu só uso cores num gráfico, primeiro, se for permitido na situação que eu estou. Em geral, em palestras nas revistas é que tem mais limitação. E eu só vou usar cores se eu puder também usar essas cores para contar a minha história. Eu vejo isso depois com você. Tem problema em encher o meu slide de texto? Olha, a gente já tinha falado que é melhor usar imagem do que texto. Se você colocar um monte de texto, que nem esse daqui no slide, imagina só, durante uma apresentação a sua plateia deve ouvir o que você está explicando e ao mesmo tempo entender a mensagem através de imagens diretas apresentadas nos slides. Eu mal comecei a ler esse slide, eu tenho certeza que você não está prestando atenção na minha voz, você está lendo o slide. Se isso aqui fosse uma aula ao vivo e a cores, o que aconteceria é que todo mundo ficaria focado no slide e ninguém nem prestaria atenção no apresentador. Lembre-se, numa apresentação oral, você é a legenda. É claro, você tem que buscar imagens diretas que transmitam conceitos quase que magicamente, instantaneamente para o seu público, mas se você precisa complementar essas imagens, complemente com a sua voz e não com texto nos slides. Por falar em texto, será que importa o tipo de fonte que eu uso? Imagine esse slide daqui, com uma fonte serifada, ou seja, com esses frufrus, essas perninhas. Melhora ou piora? Olha, melhora muito. Se você está falando de uma apresentação oral de uma palestra, é muito melhor não usar serifas. Use fontes simples, claras, fáceis de ler de forma rápida. Já num texto escrito, longo, como um livro, por exemplo, um artigo mais longo, fontes serifadas, desde que não exageradas, podem ajudar a leitura, tornar a leitura mais macia. Então tome cuidado com essa questão de fonte serifada ou fonte simples. Será que você deve se preocupar com o esquema de cores ou isso é besteira? Não, eu faço tudo em preto e branco e pronto. Se você tiver a oportunidade de usar cores, use, porque as cores também falam. Existe toda uma teoria das cores sobre que tipo de impressão cada cor provoca em cada tipo de público. Olha, as cores mexem com as emoções das pessoas e você tem que escolher com muito cuidado cores que têm a ver umas com as outras e qual paleta você vai usar para cada tipo de tema que você está falando, dependendo, por exemplo, de quão pesado ou leve o tema é, quem é o seu público. E além disso, na hora de usar a paleta, você tem que saber exatamente como combinar as cores. E existe toda uma riqueza de conhecimento sobre isso na área do design. Estude isso. Estude a psicologia das cores. Outro conselho que não custa dar para você é o seguro morreu de velho. Primeiro, preste atenção ao ambiente. Quando você for dar uma palestra em algum lugar, conheça as condições. Procure conversar com os organizadores para ter uma noção do que vai acontecer ali. Por exemplo, que tipo de computador você vai ter disponível para dar palestra? Pode ser um computador mega arcaico, com um sistema operacional desatualizado, ou de repente é um computador da Batcaverna. Isso faz toda a diferença na construção dos seus slides. Descubra também os tipos de projetores disponíveis. É claro que hoje em dia a gente usa praticamente só data show, né, ou beamer, esses projetores multimídia. Só que em alguns lugares tem gente que ainda usa carrossel de slides, tem gente que usa retroprojetor, então toma cuidado. E mesmo assim, com relação ao projetor multimídia,
ao Data Show, tome cuidado com a compatibilidade entre ele e o seu computador, porque costuma dar muito pau na hora H. Uma coisa que evita dar pau é você saber que tipo de conexão tem disponível, porque isso vai afetar a compatibilidade entre o seu computador e o projetor, e além disso, qual é a resolução máxima que você pode usar na sua apresentação. Na hora de construir os slides, também para ficar cada vez mais seguro ou segura, use templates, que são formas, né? Formas pré-fabricadas. A maioria dos programas de apresentação de slides tem templates, então use esses templates, porque facilita muito a sua vida na hora de formatar os slides. E você pode também usar os templates para canibalizar apresentações, reaproveitar slides de uma na outra. Se você quiser ir além e conseguir templates ainda mais eficientes e mais bonitos, mais elegantes, você pode recorrer a sites como Canva ou Pictochart, que aí são sites de designers que vão ter opções bem mais avançadas de slide que você pode usar. E via de regra, em palestras presenciais, tome cuidado com áudio e vídeo. Você embutir áudio e vídeo na sua palestra geralmente costuma dar problemas técnicos, principalmente quando você vai para um congresso apresentar a sua palestra, né, em slides num computador que você não conhece, com um sistema operacional que você não sabe se está atualizado ou não, você não sabe se a versão do programa de slides lá é compatível com a versão em que você fez a sua apresentação, você não sabe se isso tudo é compatível com o Data Show que vão usar, né, com o projetor multimídia. Então, a não ser que seja muito importante usar áudio e vídeo na sua palestra, evite isso. Na hora de ir para congressos, principalmente na hora de dar palestras curtas, se possível, salve essa apresentação em PDF, porque isso diminui vários problemas de compatibilidade, torna a sua vida muito mais simples. E dá para você abrir, por exemplo, um PDF em algum programa adequado e botar em tela cheia. E aí aquele slide vai ficar perfeito na tela do computador e do projetor multimídia. Então, se possível, quando você for para congressos presenciais, dá palestras curtas, e em palestra curta é essencial que não ocorra problemas técnicos, porque você tem sessões paralelas e não pode haver atrasos, salve em PDF, isso facilita muito a sua vida. Mesmo salvando em PDF, pode ter animações na sua palestra, são pseudo-animações. Você bota um pedacinho de cada animação em cada slide, e aí no final das contas, quando você está passando ali com o controle remoto, parece uma animação. Evite também usar apontadores laser, né? Isso é péssimo para distrair a plateia. Quando você quer destacar alguma coisa no slide, use, por exemplo, círculos ou use setas. Isso fica muito mais fácil e faz parte do seu planejamento prévio para aquela palestra. Uma outra coisa muito importante é você ser capaz de aferir o resultado através de aspectos qualitativos. Se as pessoas ficarem fazendo perguntas sobre a sua mensagem, isso é um mau sinal. Você não conseguiu ser claro ou clara o suficiente. Se as pessoas fizerem perguntas sobre o assunto, bom sinal. Você conseguiu passar a sua mensagem e as pessoas já estão envolvidas na sua história. E se você ouvir perguntas sobre as implicações do que você falou, isso é um ótimo sinal. As pessoas não só entenderam a sua mensagem, estão junto com você naquele mundo da sua história, como já estão pensando além daquilo. Além disso, faça ajustes em tempo real, de acordo com as reações que você nota na sua plateia. Qual é a moral da história? O que eu gostaria que você se lembrasse? Primeiro, um slide tem que ser igual a uma ideia. Use pouco texto nos slides, use imagens lindas e eficientes, preste atenção às cores, ao fundo e ao contraste e à fonte também, evite problemas tolos, sinta o seu público e antes de ir para um evento, pratique, pratique e pratique. A prática vai dar naturalidade para a sua apresentação, então prévias são fundamentais.